E aí, já pensou em poder descrever ações que você não pretende fazer em japonês? Irashai-mase, bem-vindo! Nessa terceira lição, você vai aprender verbos como comer, beber e comprar. Além disso, você vai aprender palavras que são associadas a esses verbos, como palavras que indicam comida ou também bebidas. Ficou com interesse? Vamos lá! 日本語の名人, o mestre do japonês. Se você quiser utilizar nosso material com mais efetividade, nós aconselhamos seguir essas 5 etapas. A primeira etapa é fazer o download do nosso material gratuito no site do didaticasimplificada.com.br. O PDF encontra-se disponível para download de forma gratuita. A segunda etapa é acompanhar nossa explicação aqui no vídeo, onde você encontrará algumas dicas de pronúncia e também o áudio em japonês. Shokyu ni Daisanka. Aqui, na terceira lição do módulo 2, nós veremos 3 novos verbos. São os verbos comer, beber e comprar. O verbo beber vai ser falado da seguinte maneira. 食べる、食べます。食べる、食べます。 Taberu, tabemasu. Taberu é a forma de dicionário. Tabemasu é a forma padrão, forma masu do verbo. 飲む、飲みます。飲む、飲みます。 Nomu, nomimasu é o verbo beber. Nomu, a forma de dicionário, e nomimasu, a forma masu do verbo beber. 買う、買います。買う、買います。 Kau, kaimasu, é o verbo comprar. A forma kau é a forma de dicionário, enquanto kaimasu é a forma masu do verbo comprar. 食べる、食べます。食べる、食べます。飲む、飲みます。飲む、飲みます。買う、買います。買う、買います。 Aqui no vocabulário, nós veremos algumas palavras associadas à ideia de tempo. Quando a gente quer perguntar quando alguma coisa aconteceu, a gente utiliza o pronome interrogativo itsu. Itsu. Então a gente pode falar itsu tabemasu ka? Ou itsu desu ka? Então o itsu vai entrar na interrogativa. Enquanto a gente tem ali algumas palavras para utilizar. Então a gente tem ontem, hoje e amanhã. Então, se a gente quiser marcar o tempo de uma ação futura, a gente pode utilizar o amanhã, assim como o tempo passado e o presente. Lembrando que hoje nós podemos estar falando de uma ação que ocorrerá ainda ou que já ocorreu. Então, a palavra hoje pode vir com o verbo tanto na forma masu quanto na forma mashita, que é a forma passada do verbo. Vamos escutar. いつ、昨日、今日、明日。 Então, aqui a gente tem itsu, kino, kyo, ashita. Então, percebam que kyo, a gente não fala kiyo, o yo é pequenininho. Então, o som vai sair de uma única vez. Vai ficar kyo. 今日、 Aqui, continuando com o nosso vocabulário, nós veremos algumas palavras associadas à ideia de bebida e à ideia de comida. E lá em cima nós temos nanio. Nanio vai ser o pronome interrogativo para perguntar o que a pessoa comeu ou bebeu. Então, se a gente quiser perguntar o que a pessoa bebeu, a gente vai falar nanio nomimashita ka? Assim como, se a gente quiser perguntar o que a pessoa comeu, a gente vai falar nanio tabemashita ka? Nanio tabemashita ka? E aqui agora a gente vai escutar cada uma dessas palavras. 何を、薬、お酒、お茶、牛乳、お水、お菓子、肉、果物、卵、パン、パン。 Então aqui a gente tem algumas palavras que são associadas à ideia de bebida, como kusuri, osake, ocha, gyunyu, omizu. Então todas essas palavras a gente utiliza com o verbo nomimasu. Nomimasu.
E também é legal a gente salientar aqui que essas palavras, algumas delas receberam um O na frente. Esse O é para tornar a palavra mais polida, mais respeitosa. Em especial, a palavra mizu ou omizu, que é a palavra água, ela pode ser tanto utilizada omizu ou mizu. Normalmente, quando a gente vai oferecer alguma coisa a alguém, né, água a alguém, a gente utiliza omizu. Ou se estiver se referindo a alguém que fez o ato de beber água, a gente também utiliza omizu. Mas se a gente estiver falando apenas da água como um elemento qualquer, a gente pode utilizar a palavra mizu. Depois nós temos okashi, niku, kudamono, tamago, pan. Sendo que a palavra pan ela é escrita em katakana. Aqui a gente encontra na versão em hiragana, para que você, caso esteja em processo de alfabetização em katakana, tenha acesso também à leitura dessa palavra. Continuando o nosso vocabulário, aqui nós encontraremos alguns utensílios que são utilizados para comer, assim como alguns locais em que a gente pode praticar uma ação ou também ir até esse local. Nesse caso, como a gente está trabalhando verbos como comer e beber e comprar, a gente não utilizará a partícula ni para essas palavras desses locais, apenas a partícula de. Mas, se a gente estivesse utilizando o verbo que a gente viu na primeira lição, que era o verbo iku, kuru, kaeru, a gente utilizaria a partícula ni. Bom, vamos escutar quais são os sons dessas palavras. Então, com o que vai ser dito? Nande. Nande. Então, aqui a partícula de vai indicar um instrumento para que a gente possa ter a ideia de alimentação, ou seja, com que eu como, né? Com que eu bebo, né? No caso aqui, a gente só tem objetos para comida. Nande. Hashi. Fork. Spoon. Knife. Essas três últimas palavras, fork, spoon, knife, elas vêm da língua inglesa. Então, por isso, elas são grafadas em katakana e aqui nós temos tanto escrita em katakana quanto em hiragana. A palavra hashi, que são aqueles pauzinhos que são utilizados para comer na cultura oriental, né, ele é pronunciado diferente em português. Normalmente, quando as pessoas vão pronunciar essa palavra, elas falam hashi. Elas levantam a segunda sílaba como a tônica dessa palavra. Porém, hashi, na verdade, significa ponte, né? Então, para os japoneses, a pronúncia dessa palavra é mais parecida com hashi. Hashi. A gente alteia a primeira sílaba. Depois a gente tem as palavras abaixo. Dokode. Dokode vai ser o pronome interrogativo para perguntar onde uma ação é executada, ou seja, em que local, pensando também como local o meio para que aquela ação ocorra. Daidokoro. Shokudou. Mise. Então aqui no final nós temos cozinha, refeitório e loja que são ditos da seguinte maneira. Daidokoro, shokudou, mise. Então essas são as últimas três palavras aqui do nosso vocabulário. Agora, nós entraremos no bunke, que são as estruturas gramaticais que compõem a nossa lição. Na nossa primeira frase, nós temos como o pão, que é dito da seguinte maneira em japonês. Pan o tabemasu. Pan o tabemasu. Pan o tabemasu. Então, aqui a partícula o vai indicar o que é comido, né? Então, a gente poderia substituir a palavra pan por outras palavras. Pan o tabemasu. A próxima estrutura vai ser uma alteração que nós faremos no verbo, que é para criar a ideia de passado. Então, a forma passada do verbo se pronuncia mashita, mashita. Então, a gente vai criar o verbo na forma masu, a gente vai tirar o masu e vai recolocar com a forma mashita. Então, enquanto antes a gente falava que como ou comerei seria tabemasu, o passado será tabemashita, tabemashita. Pan o tabemashita. Então, aqui nós temos pan o tabemashita, que é a forma passada do verbo tabemasu. Pan o tabemashita.
O nosso próximo ponto gramatical será a partícula wa, que é escrito com hiragana ha, mas a gente vai pronunciar como wa ou ua, né? E aí o som vai ser sempre wa para ela quando estiver sendo utilizada como partícula. Aqui nós temos uma frase em português que se fala ontem bebi chá. Na forma comum dessa frase, né, na forma direta, sem a vírgula ali, nós falaríamos diferente. A gente falaria bebi chá ontem. Então, o termo ontem iria para o final dessa oração. Porém, quando a gente quer fazer um destaque para essa palavra em português, a gente remaneja ela para o início da frase e coloca a vírgula. Isso é o que ocorre no português. No japonês, a gente vai ver essa mesma ideia sendo reproduzida através da partícula wa. Então, se a gente quiser dar destaque a uma palavra, a gente pode colocá-la mais à frente e utilizar a partícula wa, principalmente quando a gente estiver utilizando termos associados à ideia de tempo. Então, ontem bebi chá em japonês fica 昨日はお茶を飲みました。 Kino wa ocha o nomimashita. Então, a gente tem kino wa, que é o ontem. Vejam que ele tem o a depois dele. E aí, depois a gente fala ocha o nomimashita. A gente também poderia falar kino ocha o nomimashita. Porém, quando a gente faz essa reprodução dessa oração, é como se a gente estivesse falando em português bebi chá ontem. Ontem deixou de ficar em destaque nessa segunda opção. 昨日はお茶を飲みました。 Aqui, nós já teremos outro ponto gramatical. Esse ponto gramatical é a forma masen deshita, que é a forma negativa passada do verbo, né? Então, se a gente quiser falar que a gente não fez alguma coisa no passado, a gente vai utilizar masen deshita. E aqui nós temos não bebi sake ontem. Vejam, ontem aqui está no final, então ele não vai receber o a depois dele. E o verbo vai ficar 昨日お酒を飲みません Então でし vamos ver た。 a frase em japonês. 昨日お酒を飲みませんでした。 Kino o sake o nomimasen deshita. Essa é a forma em japonês para falar não bebi sake ontem. Então a gente tira a forma masu e coloca a forma masen deshita. Masen deshita. Nós veremos que esse deshita é a forma também passada do verbo des. O nosso próximo ponto gramatical é com a utilização da partícula wa para indicar um contraste de ideia. Então, normalmente nós falaríamos essas orações com a partícula o, porque a palavra que vem anterior à partícula é um objeto direto. Em português, a gente não tem nada muito parecido com isso. Se a gente quisesse fazer qualquer estrutura como essa, a gente provavelmente faria ou com aspas ou com vírgulas, destacando, botando em outra posição. Mas em japonês, a gente vai ter esse destaque utilizando a partícula wa. E aí a gente vai pronunciar essa frase, que em português é não tomei sake, mas bebi água. Ou seja, eu não fiz uma coisa, mas eu fiz outra, né? Então, além de eu utilizar a partícula ga no meio entre essas duas orações, eu vou utilizar o a para substituir a partícula o. Então, a gente vai falar aqui. お酒は飲みませんでしたが、お水は飲みました。 O sake wa nomimasen deshita ga, o mizu wa nomimashita. Então, vejam que eu poderia falar o sake o nomimasen deshita. Eu poderia falar na segunda, o mizu o nomimashita. Então, eu estaria falando, não bebi sake, bebi água. Mas aqui a gente está unindo as ideias com a partícula ga, que ela vai ser uma conjunção para juntar essas duas orações. E aí, como a gente está criando a ideia de contraste, a gente utiliza a partícula wa. Então, fica お酒は飲みませんでしたが、お水は飲みました。 Nosso próximo ponto gramatical será a partícula to. Nós vimos a partícula to sendo utilizada para indicar ideia de companhia. Então, alguém ia com alguém em algum lugar. Então, a gente falava fulano-san to ikimasu, né? Então, a gente estava falando o nome de alguém, né? Podia ser Tanaka-san to
ikimasu. Então, eu estaria indo com o Tanaka. Aqui, no caso, nós utilizaremos a partícula to com a ideia de adição. Então, a gente pode juntar 2 ou mais objetos, né, a uma ação. Como se a gente estivesse falando que a gente fez isso e aquilo outro, né? A gente comprou isso e aquilo ou aquilo outro. Então, a gente faria essa união entre os termos. Nós veremos mais à frente outras utilizações da partícula to, inclusive para unir orações, mas ela terá outra função. Bom, aqui nós temos a seguinte frase: comi pão com ovo ou comi pão e ovo, né? Dependendo de como você quiser traduzir. Em japonês vai ser dito da seguinte maneira: パンと卵を食べました。 Pan to tamago o tabemashita. Vejam que o verbo está na forma passada, a partícula é o, porque é o que a gente está comendo, ou comeu no caso, e a gente tem o to entre o elemento 1 e o elemento 2. Pan to tamago, né? Pão e ovo. Importante destacar aqui que a partícula to, ela cria uma ideia de lista limitada. Existe uma outra partícula, que é a partícula ya, ya, que é utilizada para dar a ideia de elementos diversos. Ou seja, a gente fez uma listagem, mas a gente nem falou tudo que teria dentro dessa listagem. Então, tem uma certa diferença em japonês com essa ideia. Então, o to vai enumerar objetos sem, ou pessoas também, né? Mas colocando uma limitação, ou seja, é um limite para as coisas que foram comidas ou pessoas que foram acompanhando, mas não trata a lista inteira. Então, vamos ver mais uma vez essa frase em japonês. パンと卵を食べました。 Nossa próxima partícula é a partícula de. Como foi dito anteriormente, a partícula de ela dá a ideia de instrumento, ou seja, um meio para que a ação tenha sido executada. Então, a gente tem: você come de pauzinho, né? Então, seria uma pergunta, né? Você come de pauzinho? Né? A gente tem o K lá no final e a gente no português tem a interrogação aqui, né? O você está omitido dessa oração. Na verdade, ela fica meio que implícita, né? Dentro desse contexto de uma pergunta. Em japonês, a gente vai falar isso da seguinte maneira: 箸で食べますか? Hashi de tabemasu ka? Então, a gente está perguntando se a pessoa come de pauzinho. Né? Se ela tem, talvez, a habilidade de comer de pauzinho, ou se ela tem o costume de comer de pauzinho. Né? A gente não vai especificar essas formas de tratar esse tema, né? Mas a gente tem a ideia, né, por trás dessa pergunta. Então, mais uma vez, como é que a gente fala você come de pauzinho em japonês? 箸で食べますか? Hashi de tabemasu ka? Nossa próxima estrutura é utilizando a partícula de para indicar local. Nós já vimos isso anteriormente, só que aqui, como estamos adicionando outros verbos, vamos ver que nesses verbos também podemos utilizar a partícula de. Então, a gente tem aqui, ó, comprei muita carne no supermercado. Comprei muita carne no supermercado, em japonês vai ser dito スーパーで肉をたくさん買いました。 Supa de niku o takusan kaimashita. Então, a gente tem supa, que é supermercado, niku, carne, takusan, muito, e kaimashita é o verbo comprar na forma passada. Então, supa de niku o takusan kaimashita é a forma, né, de falar que a gente executou uma ação no passado. A palavra takusan, ela está vindo antes do kaimashita. Em alguns contextos, vocês vão ver takusan entrando antes também do substantivo. Então, a gente poderia ter o takusan antes do substantivo niku. Mas, para isso, a gente teria que utilizar uma outra partícula para unir o muito à carne, né? Então, a gente falaria supa de takusan no niku o kaimashita. A gente falaria takusan no niku o kaimashita. Mas a gente ainda não vai utilizar essa estrutura dessa maneira aqui no nosso material. スーパーで肉をたくさん買いました。 Nessa etapa, nós veremos a forma mashita como a forma afirmativa passada, né? Então, se a gente quiser dizer que executamos alguma ação no passado, né, nós falaremos mashita. Ela substitui a forma masu.
私が食べます。食べません。食べました。私が飲みます。飲みません。飲みました。私が買います。買いません。買いました。Agora que já vimos a forma masta, que é a forma passada, a gente também pode agora construir a forma negativa passada, que vai ser construída a partir do masen desta, masen desta. Então, os verbos vão receber o masen desta para dizer que não fez alguma coisa no passado, certo? Então, a gente tira a forma masu e coloca masen desta. Né? Então, nada mais é do que a forma negativa, que era masen, mais o desta no final, que é o verbo des no passado. Tabe 食べませんでした。飲みませんでした。買いませんでした。E aí, você ainda lembra de alguns verbos que nós vimos lá na primeira lição? O verbo iku e kaeru. Né? Nesse fukushu, que é a revisão, nós veremos agora com essa nova estrutura que nós vimos, né? Tanto o passado quanto o passado negativo. Vamos lá? Ashita 行きません。行きませんでした。昨日私が行きませんでした。来ました。私が帰りました。私が帰りませんでした。A partícula o, nós vimos que indica um objeto direto, ou seja, é uma palavra que irá complementar a ação. Então, a ação se executa
de tal maneira ou se utilizando de tal coisa. Então a gente vai ter a partícula o, né? A gente pronuncia o, mas o som é o, mas a partícula é wo, né? O. Nós utilizaremos essa partícula para juntar o termo, né, a palavra, ao verbo. Nikuを食べました。果物を食べました。薬を飲みました。お菓子を買いました。お菓子を買いませんでした。昨日飲みました。昨日牛乳を飲みました。Vimos também nessa lição a partícula wa, né? Wa, como tópico. Então a gente vai dar destaque a um termo. Nesse caso, utilizamos termos que tratavam a ideia de tempo. Então a gente utilizou as palavras kyo, kino e ashita. São termos que indicam temporalidade. 昨日は薬を飲みませんでした。昨日は牛乳を飲みました。今日は牛乳を買います。明日は牛乳を買います。Quando precisamos enumerar vários objetos, né, ou que nós comemos, bebemos ou compramos, ou até mesmo companhias, a gente vai utilizar a partícula to. O to vai servir como o e no português, né? Então, quando a gente quer falar comi pão e ovo e, né, outro objeto, a gente usa o e em português. No japonês, a gente vai utilizar a partícula to. (果物とパンを食べました。肉と卵を食べました。お菓子と牛乳を買いました。日本語と英語を勉強します。A partícula de será utilizada para dar a ideia de instrumento, ou seja, um meio para que eu possa executar uma ação. Nesse caso, vimos a partícula de como instrumento para
a comida, né? Então, se a gente usava garfo, faca, colher, então o de vai dar a ideia de instrumento nessas situações. Hashi de tabemasen deshita. Fork to knife de tabemashita. Spoon de tabemasen deshita. Ainda tratando da partícula de, o de também indicará um local para que uma ação tenha sido executada ou será executada, né? Então a gente vai utilizar a partícula de para o local. Mise de kaimashita. Watashi ga shokudou de tabemasu. Watashi ga kudamono o sūpār de kaimashita. Kudamono o sūpār de takusan kaimashita. Como estrutura mais complexa dessa lição, nós temos a utilização da partícula wa para dar a ideia de contraste, mais a partícula ga, que é uma conjunção que unirá duas orações. Então a gente vai ter uma ação ou afirmativa ou negativa com o a e uma outra, né, oração afirmativa ou negativa com o a. Lembrando que não é obrigatório ter uma negativa e uma afirmativa. A gente pode ter as duas afirmativas, só que com objetos ou itens diferentes, tá? Então é a ideia de contraste utilizando a partícula wa. Spein語は勉強しませんが、日本語は勉強します。自転車は買いませんでしたが、車は買いました。A terceira etapa é realizar nossas atividades lúdicas. Hashi. Na primeira atividade, você encontrará um jogo onde você pode virar as peças e encontrar o seu significado. Além disso, você também poderá escutar o áudio em japonês. Conforme você for acertando ou você tiver vontade de eliminar uma palavra, você pode apertar em eliminar. Fork. Fork. Nessa segunda atividade, você encontrará as palavras escritas em japonês e o áudio para que você possa associar com a palavra escrita em português. Nessa terceira atividade, você encontrará palavras em japonês fora da ordem e você deverá recolocar numa ordem correta para formar sua oração. Quarta etapa, explicações e exercícios de construção. Nessa etapa, você vai encontrar explicações sobre partículas e outros elementos, além de construção de orações a partir do vocabulário encontrado na lição. A etapa 5, desafio final, é uma atividade opcional. Nessa lição, nós temos uma atividade que é um questionário de programa de televisão. Nesse formato, você vai encontrar algumas características muito específicas desse gênero.
牛乳、パン、食べる、 Nessa atividade lúdica, você vai encontrar um formato de quiz, onde você pode escutar o áudio das palavras antes de escolher a opção. Caso tenha certeza, você já pode clicar nela direto. Além disso, você vai ter algumas opções também de aumentar a pontuação, diminuir a quantidade de respostas, entre outras. Aqui no módulo 2, além de encontrar exercícios online, no formato de atividades lúdicas, você também vai encontrar no nosso material em PDF exercícios para desenvolver e fixar as estruturas e palavras das lições. Ficou com interesse? Faça o download do nosso material no site do didaticasimplificada.com.br. Lá você também encontrará outras informações de como estudar japonês, inclusive o curso online com videoconferência através do nosso site. Lá você faz o agendamento e tem a orientação em tempo real, em aulas ao vivo, do curso O Mestre do Japonês. Ficou com interesse? Não deixe de acessar, compartilhe os nossos vídeos.